Iniciando aí essa questão da privatização, né? Eletrobras, eu estou trazendo esse gráfico aí, o senador Paulo aí mencionou a questão da privatização que nós existimos aí parcialmente nos anos 90, com o governo neoliberal do FHC, né? E naquela década houve uma privatização em especial do setor de distribuição no país. Então, hoje, o setor de distribuição, praticamente, ele está privatizado, tem algumas exceções estatais. Inclusive, as exceções estatais são as que dão um exemplo do bom comportamento e funcionamento de uma empresa para as demais. Né? Questão de emprego. Nos anos 90, e isso são dados aí do DIEESE, tá certo? Em 94, nós éramos 184 mil trabalhadores do setor elétrico, tá certo? 184 mil. Após a onda de privatização, e grande parte dos empregos gerados aí no setor elétrico, eles situam na parte da distribuição, correto? Esse gráfico mostra aí, no final, né, no ano 2000, quando chegamos aí no ano 2000, nós chegamos à marca de 100 mil empregos, ou seja, o processo de privatização dos anos 90 cortou 50% do número de empregados que existia no setor de distribuição. E essa curva mostra a estranha coincidência, né, de que foi o ano do apagão, né? Foi o ano de ocorrência do apagão, ou seja, a série de desinvestimentos, de corte no setor elétrico, culminou com o apagão lá no ano 2000, com racionamento de energia e toda a crise gerada em torno desse processo. Né? Posteriormente, a gente percebe que houve a retomada, né, no início do governo Lula, ali em diante, houve uma retomada na recuperação dos empregos, mas que não chegou nos patamares que existiam anteriormente. Com o setor elétrico em expansão. Nós cortamos drasticamente empregos. Aí você falar, isso aumentou a eficiência. Não aumentou a eficiência. O que aumentou foi precarização do trabalho nas distribuidoras e aumento do número de acidentes de trabalho. Foi isso que aconteceu. Né? Os nossos colegas aqui, companheiros sindicatos aqui da CELPA, podem nos relatar aqui os recordes que nós temos aqui de acidentados, né, com a Equatorial Energia, tá certo? E aí vamos falar que das distribuidoras privatizadas, né, elas se tornaram companhias que reduziram custos, reduziram tarifas, melhoraram o desempenho, né, sem quedas de energia, sem horas de desligamento forçado. Mentira. Olha o caso da Enel, da Celg em Goiás, governador Ronaldo Caiado, partido DEM, de direita, tá certo? Pedindo a reestatização da Celg. E a Enel, obviamente, fala que não tem meio legal para voltar. Isso aí é casamento com capeta sem direito a divórcio, senador. Não tem como. Goiás sofre com intensos desligamentos e horas de desligamentos forçados. E aí nós vamos falar da Eletrobras, né? Nós vamos começar a desmistificar essa questão de privatização. 50%, olha aí a Light, né? Privatizada ainda para fechar o ciclo aí de privatizações nos anos 90, tá certo? Foi privatizada em 96, governo FHC. Eu, particularmente, visitei o Complexo de Lages, no Rio de Janeiro. O complexo está em penúria, tá certo? A vila residencial de trabalhadores abandonada, hospitais abandonados, uma extrema redução de funcionários para operar 5 usinas em cascata, com 2 lagos, conduto forçado escavado em rocha, né? Uma redução extrema de funcionários, uma precarização extrema do trabalho. E aí a própria ANEEL divulgando a nota aí de que a Light é a que tem o maior risco financeiro.
Eletrobras. Falam que há justificativa de privatizar a Eletrobras porque a Eletrobras é ineficiente. Ora, como que é ineficiente? Se historicamente o que ela gera é o lucro consolidado, esse gráfico mostra isso, que apenas em 4 anos, devido à MP 579, que nos obrigou aí a antecipar em 5 anos o fim das concessões hidrelétricas, né? Nós tivemos prejuízos. Após, em 2016 e 2017, nós recuperamos o equilíbrio financeiro e voltamos a bater lucros recordes. Historicamente, nós sempre geramos divisas para a União e não o contrário, tá certo? 2018, 13,34 bilhões de lucro, 10,7 bilhões de lucro em 2019. E quem está de olho nisso? Quem está de olho nisso são os players. Vamos falar de privatização da Vale. Senhores, 50% do volume hídrico, do volume de água represada nesse país é sistema Eletrobras. Nós estamos falando de privatizar rios, tá certo? 50% do volume de água represado nesse país é sistema Eletrobras. 50% das linhas de transmissão, tá certo? Sistema Eletrobras. Então, é óbvio que, como o senador Paulo colocou, é o grande capital, através dos programas neoliberais, que querem se apoderar desse balanço, lastrear seu dinheiro, especialmente em época de crise, tá certo? Vamos falar da Vale, que foi privatizada em 96. Olha, muitos dizem a Vale, ela aumentou a produção de minério, ela gera receita através de impostos para o Brasil. Mentira. Mentira. Essa é aí que está a importância, Tom, que eu falo do trabalho de associação, que é isso que o senador Paulo tem falado, da sociedade civil organizada, da gente formar frentes amplas e progressistas com lideranças técnicas que são capazes de levar para a população informação. Veja bem, um relatório aqui do nosso conselheiro Carlos Eduardo, inclusive faz parte também da nossa diretoria da ISEL, foi conselheiro de administração do Grupo Eletrobras, inclusive no nosso site tem esse artigo. No final de 2013, a Vale devia 45 bilhões de reais em impostos, tá certo? 45 bilhões. Aderiu a um programa de refis, de refinanciamento, e posteriormente, né, em taxas atualizadas em 2017, atualizados pela Selic, né, sofreu um perdão na época de 22,8 bilhões de reais, que atualizados em 2017 são 35,9 bilhões de reais. Isso é que era dinheiro para ter ido para a saúde, para a educação, para a segurança. Vocês terem ideia, 35 bilhões de reais é quase 3 vezes o valor que o senhor Paulo Guedes queria vender o sistema Eletrobras. Esse é um verdadeiro assalto ao país que está sendo, a olhos vistos. Será que a nossa curva de aprendizado ela não vai nos mostrar algo para impedir que isso aconteça? Não é possível. Não é possível que a gente vá conseguir repetir os mesmos erros aí cometidos aí nos anos 90. Fora a falta de responsabilidade social e ambiental que devem estar presentes em nossas empresas, em nossas companhias. As tragédias de Mariano e Brumadinho não vão nos mostrar nada. Tragédias ambientais históricas, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. A Eletrobras, através do programa Luz para Todos, atendeu 16 milhões de brasileiros. 16 milhões de brasileiros. Que empresa privada no país que assumiu uma companhia de energia vai fazer isso? Nenhuma. Para entender o que é a Amazônia, o sujeito tem que saber o que é levar energia para a comunidade Cabeça do Cachorro. Tá certo? 15 dias em floresta, atravessando floresta para fazer combustível chegar. Então, assim, essa sensibilidade nós precisamos repassar à população, mas especialmente, senador, o que eu vejo, a grande saída da nossa crise política hoje é o trabalho em associação, em frentes amplas e progressistas.
É nisso que eu acredito. O Tom, nós temos feito esse trabalho aqui no município do Tucuruí, muitas vezes com muita adversidade, mas eu acho que esse que é o caminho futuro. Eu não vejo outra forma de nós sairmos e enfrentarmos esse combate no curto prazo, dentro do parlamento. Eu acho que o parlamento é a nossa última fronteira da democracia. O senhor, como liderança no Senado, sabe, colocou muito bem isso. Nós temos que ter a capacidade de trabalhar em frente ampla. Falando mais aqui do processo, né, de privatização, o presidente da nossa companhia, ele nunca colocou o pé numa usina hidrelétrica. Ele está aí desde o governo Temer. Nós, historicamente, tivemos presidentes em nossa companhia que foram engenheiros egressos do sistema elétrico, sabiam que era o sistema elétrico baixo. Nós temos um presidente da companhia que nunca colocou os pés numa usina hidrelétrica. Ele não sabe como é que funciona o chão de fábrica com uma usina hidrelétrica. O que passa um eletricista numa linha de alta tensão de 500 kV trabalhando em linha viva, né? Mecânicos, eletricistas dentro das usinas hidrelétricas, né? Essa questão da privatização não é só a questão da energia, a qual o mercado, como bem colocado hoje, quer se apoderar. É uma questão da água. E a gente fala a diferença da empresa privada, dos vários exemplos que nós vemos, né? A gente cita, por exemplo, o caso de Cristalina, né? Tá certo? Que é o maior polo de irrigação da América Latina, tá certo? A OHE Batalha de Furnas, tá certo? Abriu mão de 10% de sua cota de geração em favor da irrigação, da produção de alimentos. Isso consta nos relatórios aí que estão no nosso site, do nosso colega engenheiro Ícaro Chaves, né? Colocou o artigo Privatização dos Rios e Ilusões Regulatórias. A ANEEL não corrige essa deficiência. Nós abrimos 10% de geração na OHE Furnas para irrigação de alimentos. Ao mesmo passo que a OHE Ilha Solteira, propriedade da CTG, empresa chinesa, né? Ou seja, nós privatizamos com uma estatal. Ela é proprietária de Ilha Solteira, assim, a despeito de manter o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná, tá certo? Ela exigiu, né, um grande volume de água, tá certo? Que foi regulado por Furnas, tá certo? Furnas teve que deixar de gerar para aumentar a vazão, a despeito de alimentar a hidrovia Tietê-Paraná, mas no fato a vazão foi muito maior. E quem saiu lucrando foi a HE Ilha Solteira. Então são essas ações para mostrar, né, que nós estamos tratando com gerenciamento de recursos hídricos. Novamente repito, 50% do volume de água represado no Brasil é o sistema hidroelétrico. Então isso não passa desapercebido, né, por quem quer privatizar esse sistema. O grande conto da carochinha de que a Eletrobras era ineficiente, tá certo? Que precisava aumentar a lucratividade, que tirava dinheiro da educação, a gente mostrou aí em gráficos, em documentos, que isso é uma grande balela. O que vai existir é desemprego, e isso tem que ser esclarecido. O pessoal desmistifica, acho que se privatizar vai gerar emprego. É uma grande mentira, é o inverso. Olha o que aconteceu aí nos anos 90. Né? E o que está acontecendo na companhia hoje, porque a companhia hoje ela está repetindo o mesmo rito lá dos anos 90, a mesma receitinha de bolo dos anos 90. Tá certo? Cortando emprego, demissões, etc. Enfim, e nós da ESEL, senador, nós saímos, não ficamos só no ataque. Não ficamos só no ataque. Nós trabalhamos em equipe aí, e estamos aí para lançar em conjunto com vocês aí no parlamento, estamos vendo a data ideal de retorno do Congresso, né, e lançando o nosso caderno de projetos estruturantes da ASEL e do Instituto Ilumina, né, que
são um caderno que contempla obras e ações que a Eletrobras tem capacidade e deve ter capacidade para promover o reaquecimento da economia no país, fazer um salvamento da economia nacional. Nós estamos lançando esse caderno de projetos estruturantes, vamos fazer uma articulação com o parlamento para fazer o lançamento desse caderno. Nós temos que ter ações que nós acreditamos que só hoje, através do parlamento, nós consigamos fazer, né? E trabalhar, enfim, ter a capacidade de trabalhar em frente ampla. Ô, Ângelo, tá dando um lag agora no teu vídeo. Tá dando lag ainda, tá travando, tá igual o Gil. Mas assim, eu queria voltar para o Paulo. Toda essa consideração feita aí pelo Ângelo, Paulo, queria te perguntar, para complementar, se o Gil quisesse já fazer uma pergunta para o Paulo já contextualizar tudo. O fantasma da privatização do sistema elétrico e das subsidiárias, dentre elas, Eletronorte, como é que está rondando por Brasília esse fantasma? Deixa eu dizer uma coisa aí para todos. Esse negócio da privatização, eles fazem via o parlamento porque eles conseguem construir maioria. Por que eles não decidem sozinhos, numa canetada? Porque eles precisam de uma maioria do Congresso. E no Congresso eles têm maioria. Como é que a gente quebra essa maioria? À medida que a gente põe a movimentação popular na rua. Por isso, os companheiros da Eletronorte, os companheiros de todos os setores que estão ameaçados de privatização. Ele tem que combinar o papel dos sindicatos, dos funcionários organizados em associações, etc., mas dialogando com a população para dizer para a população que o interesse contra a privatização não é por causa do emprego só. Porque esse pessoal briga porque eles querem manter o emprego deles, etc. A população tem que entender o que está em jogo, além do emprego, que a população também deve defender, mas o que está em jogo é o patrimônio do Brasil. Né? Nossa riqueza foi transformada em patrimônio. Aí, esse exemplo que o companheiro engenheiro estava falando, o exemplo da Eletronorte aí, que não só ao levar a energia, depois que construiu Belo Monte, que adicionou a energia também aí com Tucuruí, eles levaram a energia para duas capitais que não estavam no sistema elétrico no Brasil, que era a capital de Macapá e o Amazonas, Manaus. Os estudos e a boa inteligência dos técnicos da Eletronorte levaram essa energia sem provocar devastação na floresta, porque fizeram torres que o linhão passa por cima da floresta. E com este sacrifício que eles fizeram, que era transportar as peças das torres e todas as outras peças através de helicóptero e que desciam só na clareira que era obrigado a fazer para poder instalar a coisa. Isso aí é exemplo não só do patrimônio da coisa pública, mas também o exemplo da nossa inteligência que nós construímos no nosso país através das estatais. Né? A Petrobras, ela se transformou uma da quinta maior empresa do mundo em produção de petróleo. Por quê? Porque, com o incentivo da pesquisa feita pelo governo Lula, eles foram buscar e descobrir petróleo no fundo do mar, a 7 quilômetros lá embaixo, e que transformou a nossa Petrobras num quinto maior patrimônio da indústria petrolífera do mundo. E, portanto, o governo de plantão, como o caso do Bolsonaro, querem vender esse patrimônio a preço de banana, porque interessa aos grandes grupos internacionais, principalmente o capital financeiro e, no caso da Petrobras, as grandes petroleiras.
Agora, aos companheiros dos setores, tanto aí que está mais ameaçado, o setor elétrico e os bancos e os Correios, tem que se unir para fazer um movimento não só de massa para pressionar o Congresso, mas também um movimento de conscientização do nosso povo, para que o nosso povo também ajude a pressionar os deputados e senadores e o governo para não vender o nosso patrimônio público. Na verdade, não é venda, é doação do patrimônio público que custa bilhões. Só para você ter uma ideia, que me corrija aí o companheiro engenheiro da Eletronorte, mas quanto custa uma Belo Monte, por exemplo, ou uma própria Tucuruí, já implantada, etc, etc. Entendeu? Mas eles querem vender. E tem que ter um cuidado, os companheiros da direção dos sindicatos, da privatização, que eles vêm com uma tática agora diferente do período do período do Fernando Henrique. Eles querem fazer a privatização picado. Vão picando o patrimônio. Então, por exemplo, do sistema elétrico, eles querem vender usinas isoladas, né? Que aí vai privatizar. No final, privatiza todo o setor. É o caso como eles já começaram na Petrobras. Já venderam alguns poços que nós descobrimos através da nossa tecnologia e dos nossos técnicos, e também estão privatizando a distribuidora. Né? Todo mundo sabe que uma indústria como a elétrica e como a petrolífera, ela faz parte de um conjunto, é um projeto do conjunto das várias coisas. Por exemplo, o sistema elétrico tem a produção, que é feita pelas nossas, como a Eletronorte, depois tem a distribuição, que é feita pelos linhões, e tem também a distribuição direta, aliás, a transmissão, que é feita pelos transmissores, pelos linhões, e tem a distribuição, que é feita pela distribuidora, que, no caso, a maioria já foi toda privatizada. Então, o sistema elétrico é um complexo de várias empresas, etc. Eles estão com a tática de ir agora picando a privatização, o que torna mais difícil ainda. Por isso que é fundamental conscientizar a população que isso é um patrimônio público do nosso país, portanto, é um patrimônio seu. Ao vender a riqueza para os ricos do mundo, nossa riqueza a preço de banana, que custou suor, lágrima, inclusive vidas, né, para construir essas riquezas, esse patrimônio do nosso país. Por fim, eu queria... Realmente eu tenho que sair para concluir aqui a sessão, aqui que estão me chamando já para... Mas eu queria dizer o seguinte, companheiros, deixar uma mensagem de otimismo, né? Porque o nosso Brasil, ele é maior do que todos, maior do que o Bolsonaro, maior do que os partidos, maior do que todo mundo, e é um país rico que tem condições de solucionar os graves problemas do nosso país. E é através da boa política e é através da democracia que o povo encontra o melhor representante ou o melhor governo para poder dar conta de resolver. A pandemia mostrou uma coisa positiva, que muita coisa da vida do cidadão depende do Estado. E que não é o mercado que vai resolver. Por exemplo, esse pessoal que defende a privatização, esse governo que está aí, eles acham que tem que jogar para o mercado. O mercado resolve todos os problemas. Está aí o SUS, né, Paulo? Está aí o SUS. E está aí também o Estado brasileiro, que está ausente e está levando mais por isso que nós aprovamos vários projetos que vai ao encontro e solucionar os problemas, porque poder
para poder colocar na mão do Estado a solução para resolver os problemas do nosso país, quer seja a vida individual do cidadão, e etc, etc. A educação, a saúde, a segurança, etc, etc. Isso vem de políticas públicas. Por isso é fundamental o nosso povo entender qual é o papel do Estado, exatamente para ter condições de criar dignidade e cidadania para o nosso povo. E por que eu estou dizendo isso, que é uma mensagem de otimismo? Porque nós já fizemos isso. Nós já conquistamos o governo que fez isso. Nós elegemos o bom senador, o bom deputado, etc., o bom vereador ou o bom deputado estadual, para quê? Exatamente para poder ir lá nos espaços onde está sendo discutido os interesses do povo, que a gente repercuta lá através desses representantes. É lógico que tem o mal político, tem a má política, né? Mas isso é através da boa política que a gente encontrou o caminho do nosso país. Podem falar o que quiser do PT, pode criminalizar, chegaram até prender o Lula, sem provas, né? Mas não vão apagar da história que foi quando o governo do PT chegou no país, que chegou às políticas públicas para o cidadão. É só olhar ao redor, é abrir aí as janelas nas casas para quem já enxerga logo ali. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médico, mais investimento para a agricultura familiar. A agricultura familiar se transformou. 75% que vem da alimentação, que chega na alimentação do povo brasileiro, vem da agricultura familiar, que foi valorizada com políticas públicas, com incentivo, o caso do Pronaf, entendeu? Enfim, mais universidades para dar chance para o jovem ter acesso ao conhecimento profissional, técnico, à ciência, porque é através da ciência, da pesquisa e do bom profissional que vai desenvolver o nosso país. Então, está aí o exemplo que eu falei dos técnicos, dos engenheiros da Eletronorte. Buscam solução sem que devaste a floresta. Então, tem solução, por exemplo, para explorar a nossa floresta com o desenvolvimento sustentável, sem que ataque o meio ambiente, a floresta, etc, etc. Então, isso é produto de conhecimento construído pelo Estado brasileiro. Então, eu queria deixar essa mensagem de otimismo e dizer que é através da boa política, é através da democracia que o Brasil vai se, de novo, reencontrar, né? Criando as condições para colocar governos que, através das políticas públicas, a gente encontra o bom caminho. Vai ter necessidade de a gente unir todos os democratas imediatamente pós a pandemia para buscar soluções para a economia do nosso país. O país precisa sair imediatamente da questão da pandemia, mas também entrar em soluções para resolver o problema da economia do nosso país. E aí tem que se unir grandes, pequenos, democratas, trabalhadores e empresários para buscar solução que ter a conquista do desenvolvimento com crescimento econômico e distribuição de renda. Como é que se distribui renda? É através de políticas públicas corretas para o povo e através de bons salários para os trabalhadores, porque é através da circulação da moeda que se alimenta a economia, principalmente a economia local, através do consumo. E quem consome é o povo. E o povo tem que estar com renda e com bom salário na mão para processar o desenvolvimento do nosso país. Senador Ângelo, só queria falar aqui da Mariana, que ela fala um pouco disso que o Paulo está dizendo, dessa disputa de narrativa. É importante criar meios técnicos para que a informação chegue redonda para a população. Obrigado, Mariana. E Ângelo, arremata aí. Eu queria aproveitar essa palavra do senador Paulo para realmente encaminhar. O que eu vejo hoje, né, a grande saída hoje, é
pegar essas palavras do senador Paulo, quer dizer, nós precisamos fazer uma grande união dos democratas, tá certo? Nós precisamos formar uma frente ampla e progressista para fazer o salvamento desse país. Nós precisamos reunir os técnicos, as mentes, as lideranças, o pequeno, o médio empresário. O pequeno e médio empresário emprega 60% nesse país, 60% do emprego nesse país é do pequeno e do médio. Precisamos unir todos os democratas para fazer o salvamento desse país. E eu acho que acabar com essa satanização, vamos dizer assim, da política. É através da política que a gente vai resolver nossos problemas. É através da nossa representatividade no parlamento que nós vamos resolver esses problemas. Então, eu acho que é hora de união. Eu acho que é hora da gente unir os esforços, criar essa frente ampla e progressista e trabalhar para resistir a esse governo fascínora e fascista que aí se estabeleceu. Não existe outro caminho. Nós temos que trabalhar um processo de união e frente ampla e progressista, como nós temos lutado para fazer, então. Eu agradeço muito aí a participação e o espaço que você abriu nesse programa, junto também com o senador Paulo Rocha. Quem agradece, Ângelo, somos nós. É o Paulo, ele já entrou meio na agonia, o Gil falou, olha, o Paulo está com uma agenda lá com o Lula, eles fazem, na sexta-feira, fazem um acerto de contas, né, para definir a estratégia da semana seguinte.